Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, alunos da Idade e Faetade, eu vos saúdo com a preciosa paz do Senhor. É uma alegria poder voltar a estar com os irmãos para desta vez estudarmos as lições 5 e 6 da disciplina A Epístola aos Hebreus. Depois de estudarmos os capítulos 1 e 2 desta epístola, iniciaremos nesta aula, na lição número 5, o estudo do capítulo 3 e parte do capítulo 4. A lição 5 tem como título Cristo é superior a Moisés. A introdução da lição nos lembra que o escritor aos Hebreus permanece no propósito de expor àqueles irmãos que Jesus, enquanto Filho de Deus, é superior. E aqui nós vamos mais uma vez nos valer da nomenclatura revelação progressiva, que denota a maneira como Deus se revelou, não só a Israel desde a chamada de Abraão, mas desde a queda. Deus sempre se revelou pelas mais diversas formas. Quero deixar bem claro que quando nos expressamos a respeito da revelação superior em Cristo, estamos nos reportando ao propósito eterno de Deus de se revelar de forma progressiva e crescente. Mas isso não significa de forma alguma que a revelação do Antigo Testamento ela fosse inferior. Jamais. Não se trata disso. Eu costumo dizer que Deus nunca brincou de se revelar. Aquela revelação permaneceu firme, porém com um propósito definido conforme o apóstolo Paulo se expressou ao escrever aos Gálatas, afirmando que aquela revelação, ou seja, a lei, cumpriu o seu propósito de nos levar a Cristo, assim como um tutor conduz um menor até a sua maioridade. E nessa lição veremos como Deus manifestou através dos profetas, ou se manifestou através dos profetas, inclusive por intermédio de Moisés, o principal representante dessa classe de servos de Deus. Embora esta epístola tenha sido escrita em uma época em que os judeus dedicavam um tratamento de extremo respeito por Moisés, o autor de Hebreus, no entanto, está tomando como base de sua fala um momento particular desse povo em que menosprezou a Moisés, desdenhando do descanso que Deus lhes prometeu. No manual de estudo, os irmãos têm o esboço que apresenta os 5 textos desta lição, que são: primeiro, introdução à divisão 2. Segundo, doutrina, Cristo comparado com Moisés. Terceira divisão, advertência, o repouso que Cristo oferece. Quarta divisão, advertência, o repouso que Cristo oferece. E a quinta divisão, estímulo, a palavra de Deus. Eu também sempre faço menção dos objetivos. Lembre-se que, didaticamente, eles têm um papel preponderante em qualquer estudo. Note que, ao concluir, assim, o estudo dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo, expor o que Moisés significava para os judeus. Segundo objetivo, dizer como o escritor da Epístola aos Hebreus define a pessoa de Cristo em relação a Moisés, chamado de servo na casa de Deus. O terceiro objetivo será mencionar um dos muitos perigos que ameaçavam os hebreus cristãos, caso dessem as costas a Cristo. O quarto objetivo será apresentar o significado do descanso que Cristo oferece. E o quinto e último objetivo, distinguir o que faz a diferença entre uma religião teórica e uma fé verdadeira. Feito isso, meus irmãos, nós vamos então entrar no estudo do texto número 1, introdução à divisão 2. Uma visão global de Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4. Meus irmãos, ao iniciarmos o estudo dos capítulos 3 e 4 de Hebreus, precisamos observar que o texto tem início com a conjunção
coordenativa conclusiva, por isso, que também pode ser substituído pelas conjunções logo, portanto, assim sendo, desta forma ou por consequente. Esse tipo de conjunção implica uma continuação do texto anterior. E isso significa que não podemos separar este capítulo do capítulo anterior, o capítulo 2. No capítulo 2, o autor tratou sobre a maneira como Cristo, enquanto nosso sumo sacerdote, que encarnando-se e tendo experimentado as nossas misérias, identifica-se conosco e nos socorre. Considerando isso, esta continuidade do texto, agora no capítulo 3, mediante uma conjunção coordenativa, conclusiva, expõe esse posicionamento por parte do Senhor. Nos impõe a necessidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de considerar atentamente esse fato. O versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Esse verbo grego, katanoessate, traduzido como considerai, tem o sentido de fixar a mente em determinada coisa, determinada situação. A palavra expressa atenção e observação contínuas. Meus irmãos, esse texto trata da exortação enérgica que o autor de Hebreus desenvolve nesse capítulo, mais especificamente dos versículos 7 em diante. Esta ilustração, ela se baseia em uma ilustração de dois textos e eventos distintos em questão, ambos baseados no Salmo 95, versículos 7 a 11. Mas isso nós estudaremos no texto 3 dessa lição, que vai tratar dos versículos 7 em diante. Pois antes desse texto, o texto 1, nós estudaremos os versículos 1 a 6, uma vez que abordam a pessoa de Moisés, a quem Deus utilizou para conduzir Israel, desde a saída do povo de Israel do Egito, até a sua chegada na terra de Canaã. Meus irmãos, este texto, número 1, de modo geral, se concentra na advertência exposta pelo autor no primeiro versículo e que dá a tônica do capítulo, ou seja, não menosprezar a graça de Deus. O texto foca o conhecimento da revelação em Cristo, que não pode ser desprezada, tendo em vista a maneira como Deus trabalhou em favor da humanidade. Isso foi muito bem ilustrado por Jesus em diversas parábolas. Permitam-me citar pelo menos uma delas, a parábola dos convidados da grande ceia, registrada pelo evangelista Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 23. Nesse texto, o Senhor disse: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E portanto aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e forços a entrar, para que a minha casa se encha. Notem os irmãos que Jesus
aqui ele deixa bem claro, nesse texto, que a rejeição dos convidados para a ceia tanto foi proposital, como foi por motivos fúteis. É nesse sentido que o escritor de Hebreus se expressa, e essa parábola ilustra perfeitamente a rejeição de Israel ao trabalhar de Deus na vida da nação, mesmo já tendo visto e experimentado diversas operações sobrenaturais de Deus em favor da nação. Como veremos no texto 3, Deus lhes prometeu um descanso, mas mesmo estando já a uns 50 quilômetros de seu destino, descreram de Deus, e isso lhes custou em torno de 40 anos de peregrinação pelo deserto, até que toda aquela geração perecesse no deserto. A advertência de Hebreus 3 vem no sentido de, da mesma forma, não desprezar, não fazer pouco caso da graça revelada em Cristo. Muitos julgam o termo graça como que carregada de bondade, de benevolência, desprovida, porém, de qualquer responsabilidade. Ao contrário, a graça, ela nos impõe maior responsabilidade, uma vez que ela é trabalhada pela ação do Espírito Santo, que pode ser entristecido com facilidade. O apóstolo Paulo advertiu os crentes em Éfeso, dizendo: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Notem, os irmãos, que no versículo 7 desse capítulo de Hebreus, é o Espírito Santo quem traz a advertência. "Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz." Mesma advertência foi dirigida por Jesus à igreja de Laodiceia, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando o Senhor lhe disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo." Esta é uma das diversas e diversificadas afirmações bíblicas de como o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano. À medida que nós damos lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, ele trabalha a nossa vida. Mas à medida em que nós rejeitamos o trabalhar, o falar do Espírito Santo a nós, ele vai se afastando até o momento em que ele não mais se comunica conosco. O texto em apreço se ocupa com a questão do chamado de Deus ao pecador, que deve ocupar uma posição de prioridade na vida deste novo crente. A valorização ou desprezo à chamada de Deus na nossa vida é o assunto que abordaremos no texto de número 3. Em relação aos antecedentes históricos de Israel, sabemos da tremenda veneração que Israel nutria pela figura de Moisés. Contudo, esse sentimento brotou na nação após o retorno do cativeiro babilônico, época em que Israel foi curado para sempre da maldita idolatria que consumia aquele povo, a ponto de condená-lo ao cativeiro. O rabinismo ganhou vulto. No período do cativeiro, nasceram os grandes partidos de Israel, como os fariseus e os saduceus, que passaram a colocar a lei em um patamar que hoje chamamos de farisaísmo, como sinônimo de hipocrisia. Todos nós crentes conhecemos a má fama dessa gente, e que se apegou tanto a tradições concernentes à lei mosaica, a ponto de Jesus acusar-lhes de invalidá-la, por valorizarem muito mais as tradições e teorias, e não a prática da sua essência, que é o amor a Deus acima de todas as coisas. Lembremos-nos que foi o próprio Deus que testemunhou, que falava com Moisés face a face, além de testemunhar ou testificar que Moisés era o homem mais manso da terra. No entanto, a vida exemplar de Moisés, enquanto servo de Deus,
transformou-se em um fator inconsciente de idolatria para Israel. Eles não idolatravam deuses falsos, mas idolatravam as suas tradições. Finalizando, em se tratando do contexto do livro, Hebreus capítulo 2 nos expõe que Jesus fez-se homem para levar muitos à glória, chamando-os de irmãos, garantindo a condição desses crentes como participantes da natureza e da família de Deus. Todavia, a preocupação desse escritor, que como vimos, parece gozar da posição de apóstolos entre eles, concentra-se em uma possível apostasia desses irmãos, a quem ele trata como santos. Daí ele insistir para que eles considerem com muito cuidado a chamada que haviam recebido. Desprezar a chamada divina é o mesmo que rejeitar a graça misericordiosa e imensurável de Deus. Mas isso nós trataremos no texto número 3. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então para o texto de número 2, doutrina, Cristo é superior a Moisés, no qual estudaremos o capítulo 3, versículos 1 a 6 da Epístola aos Hebreus. Meus irmãos, nesse texto nós somos estimulados a observar mais de perto o relacionamento da nação de Israel com a tradição em redor da pessoa de Moisés. Aqui nós aprendemos, ou melhor, nós precisamos entender que essa tradição mosaica nem sempre gozou do mesmo prestígio. Parece-nos que logo após a morte de Moisés, alguns fatos levaram Israel a diminuir seu apreço por ele. Poucos crentes se dão ao trabalho de examinar alguns detalhes que compuseram a vida de Israel após a morte de Moisés e de como a idolatria solapou a nação por séculos. Israel chegou a um ponto de idolatria insuportável diante de Deus até perder sua terra. Este apego com a tradição mosaica só passou a ser mais valorizado após o retorno do cativeiro babilônico, quando Israel foi, de uma vez por todas, liberto das garras da idolatria. Para exemplificar esta relação, quero relembrar aos irmãos alguns relatos bíblicos, como por exemplo, estando Moisés ainda no Monte Sinai, rapidamente o povo se esqueceu de tamanha experiência de ter visto como Deus castigou o Egito, o mar vermelho se abrir, as águas amargas se transformarem em água potável, depois de verem Deus lhes enviar codornizes para que se alimentassem, a água sair da rocha, de terem vencido os amalequitas e de terem visto a glória e ouvido a voz de Deus. No entanto, se puseram a construir um bezerro de ouro para adoração. Mas também há um relato muito intrigante de um fato ocorrido algumas décadas após a morte de Moisés. Esse relato está registrado no livro de Juízes, capítulo 18, versículo 30. O texto diz: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Notem os irmãos que o texto apresenta alguns homens reunindo forças para construir um ídolo. E, embora o texto não afirme, o contexto nos permite deduzir que Jonatas estaria envolvido nesse movimento idólatra, pois o contexto apresenta os sacerdotes como cúmplices deste ato. Inclusive, o próprio Jonatas, que como filho de Gerson, era, portanto, neto de Moisés e não de Manassés. O que ocorreu aqui foi que o rabinismo de época não identificada deliberadamente substituiu, segundo estudiosos, mediante alteração de somente uma letra, o nome de Moisés para Manassés,
com o único objetivo de desvincular a pessoa e a família de Moisés da questão da idolatria. Numa linguagem bem atual, diríamos que não pegaria bem saber que a família de Moisés estaria ou estava associada com a idolatria. Esse fato, por si só, nos mostra a que ponto de farisaísmo Israel chegou. A providência divina permitiu que Bíblias atuais, como a NVI, corrigissem essa distorção. Poderíamos ficar aqui horas relatando aos irmãos e irmãs as atitudes de Israel de completo menosprezo pela lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. No entanto, sempre Israel trazia o nome de Moisés à memória. Israel é citado pelo menos 792 vezes em toda a Bíblia. Fora o Pentateuco, em que seu nome figura mais, Moisés também é citado 51 vezes em Josué, 4 vezes em Juízes, 2 vezes em 1 Samuel, 1 vez em 2 Samuel, em 1 Reis 4 vezes, em 2 Reis 6 vezes, em 1 Crônicas 9 vezes, em 2 Crônicas 12 vezes, em Esdras 3 vezes, em Neemias 7 vezes, em Salmos 9 vezes, em Isaías 2 vezes, em Jeremias 1 vez, em Daniel 2 vezes, em Miqueias 1 vez, em Malaquias 1 vez, em Mateus 7 vezes, em Marcos 8 vezes, em Lucas 10 vezes, em João 12 vezes, em Atos 21 vezes, em Romanos 4 vezes, em 1 Coríntios 2 vezes, em 2 Coríntios 3 vezes, em 2 Timóteo 1 vez, em Hebreus 11 vezes, em Judas 1 vez, e em Apocalipse também 1 vez. Dessas referências, a maioria trata a Moisés como o servo do Senhor, ou então referem-se à lei de Moisés. Porém, algumas são bastante emblemáticas. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 14, Moisés é chamado de homem de Deus. No Salmo 103, versículo 7, somos informados que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. O Salmo 105, versículo 26, afirma que Deus escolheu a Moisés. No versículo 28, lemos que Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. No Salmo 106, versículo 23, o salmista diz: Moisés, seu escolhido, ou seja, escolhido de Deus. Mas ainda, no Salmo 106, versículo 33, o salmista relata que Moisés falou irrefletidamente. A Nova Versão Internacional traduz Isaías 63, versículo 12, da seguinte forma: que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés. O texto revela que o braço de Deus estava sempre à mão direita de Moisés. Em Jeremias capítulo 15, versículo 1, vemos a consideração de Deus para Moisés. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, Deus chama Moisés de meu servo. Em Mateus, capítulo 17, versículo 3, lemos que, enquanto Jesus e 3 de seus discípulos estavam no monte, lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Em Atos, capítulo 7, versículo 22, Estevão disse que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, Paulo afirma que Israel não podia fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Aqui em Hebreus, neste capítulo 3, versículo 5, o escritor disse que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo.
Podemos ter então uma percepção de como Moisés ocupa um lugar de destaque nas Escrituras. Contudo, o escritor aos Hebreus assinala Cristo como superior a Moisés, posto que Moisés foi tão somente servo, enquanto que Jesus é Deus eternamente. Para ilustrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, o autor utiliza uma metáfora de uma casa. Segundo Simon Kistemaker, o escritor usa uma ilustração a respeito da construção, um exemplo cuja validade todos reconhecem. Como sabemos, o construtor de uma casa tem maior honra do que a casa. Quando uma casa ou um prédio é erigido, as pessoas podem admirar a beleza da estrutura e dizer palavras de louvor, mas elas reservam tributo e honra para o arquiteto e para o construtor. O arquiteto e o construtor levantam-se figuradamente acima da estrutura que eles criaram. Eles serão num nível diferente. Por analogia, o autor diz que Deus é o arquiteto e Jesus é o construtor da casa de Deus. Moisés é um servo na casa de Deus. Ao fazer a comparação entre Jesus e Moisés, o autor não minimiza a obra de Moisés. A sua fidelidade não está em questão. Na verdade, a Escritura revela que Deus honrou Moisés de muitas maneiras. O próprio Deus apareceu a Moisés face a face, conforme Êxodo 33:11, e conferiu-lhe o dom de uma vida longa, para ser preciso, 120 anos. E quando Moisés morreu em Moabe, Deus o sepultou. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 6. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que não há comparação entre Jesus e Moisés, porque nós realmente estamos falando sobre duas categorias diferentes. Jesus constrói a casa espiritual de Deus. Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus. Jesus é o fundador da casa de Deus, que tem seu começo na criação. O próprio Moisés pertence a essa família. E mais, o assento de honra à destra de Deus pertence somente a Jesus. Jesus foi honrado por Deus porque, por meio dele, Deus fez o universo, conforme já estudamos no capítulo 1, versículo 2. No versículo 4, lemos o seguinte: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Esse versículo é um comentário explanatório e pode ser colocado entre parênteses. Uma casa não cresce como uma planta. É um objeto inanimado que necessita de um construtor. Toda casa tem um construtor. A palavra casa pode ser entendida literalmente, como no versículo 3, ou pode ser usada de modo figurado para referir-se à família que vive numa casa. A ênfase no versículo 4 cai sobre a última parte da sentença. A mudança de assunto é apresentada pela conjunção mas. Deus é o construtor de tudo. Primeiro, o significado dessa cláusula parece incompatível com o contexto que fala sobre Jesus. Nós esperaríamos uma afirmação de que Jesus constrói a casa em vez do destaque abrangente de que Deus constrói tudo. É claro que ninguém discute a verdade dessa declaração e ela dirige nossa atenção para a soberania de Deus. O autor de Hebreus até aqui mostrou que não faz uma clara distinção entre Deus e o Filho. Antes, ele ensina que Deus trabalha por meio do Filho. Por exemplo, na criação, Hebreus 1 e 2. Também Deus aperfeiçoou Jesus mediante o sofrimento, conforme Hebreus 2 e 10. Deus o Pai, então, constrói tudo por meio de seu Filho. E porque Cristo constrói a casa de Deus, ele é digno de maior honra do que Moisés. Nesta mesma página, temos um subtópico intitulado
4 palavras-chave. Meus irmãos, nosso manual de estudo destaca 4 palavras deste texto de Hebreus que carecem de uma atenção maior, que são vocação, apóstolo, sumo sacerdote e casa. O primeiro termo refere-se à palavra grega klesis, traduzida como vocação, que é uma conjugação do verbo grego kaleo, que significa chamar. Assumindo, portanto, aqui em Hebreus, o sentido de um chamado, uma convocação. O filósofo Xenofonte utilizou esse verbo na literatura clássica grega para expressar a ideia de um convite para um banquete. No Novo Testamento, no sentido figurado, ele assume o sentido de um chamado, uma vocação, um convite para o reino de Deus, ou seja, aquele chamado divino pelo qual os crentes são introduzidos no Evangelho. Nesse sentido, este verbo figura no Novo Testamento em Romanos, capítulo 11, versículo 29, em Efésios 4 e 1, 2 Tessalonicenses 1 e 11, 2 Timóteo 1 e 9, aqui em Hebreus 3 e 1, 2 de Pedro 1 e 10, etc. Na opinião de Champlin, a palavra confissão indica a formalidade de um voto, de um acordo legal, conforme se tem descoberto tal vocábulo nos papiros e inscrições daquela época. Passou para o vocabulário cristão, indicando a solene lealdade que os homens devem dar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Sempre envolverá mais do que a mera aceitação de um credo, de uma confissão, de determinadas proposições doutrinárias. Antes, é a entrega da alma, ou de alma a Cristo, naquela atitude denominada fé. Mas a segunda palavra é apóstolo. O termo grego traduzido como apóstolo no versículo 1 é apóstolos, e refere-se àquele que Deus enviou. Um conceito repetidamente usado pelo evangelista João no evangelho que ele escreveu, como por exemplo, capítulo 3, versículos 17 e 34, capítulo 5, versículos 36 a 38, capítulo 6, versículos 29 e 57, capítulo 7, versículo 29, capítulo 8, versículo 42, capítulo 10, versículo 36, capítulo 11, versículo 42 e capítulo 17, versículo 3. E mesmo em sua primeira epístola, capítulo 4 e versículo 10, a palavra apóstolo tem o significado mais profundo de embaixador. O apóstolo não é meramente enviado, ele é empossado com a autoridade daquele que o envia. Além disso, ele pode e deve falar somente as palavras que o seu superior dá. Ele é proibido de expressar suas próprias opiniões quando elas são diferentes das quem o enviou. Jesus então proclama a mesma palavra de Deus. Ele traz o Evangelho, as boas novas. Enquanto o termo apóstolo relaciona-se por comparação a Moisés, a designação sumo sacerdote é rememorativa de Arão. As funções separadas desses dois irmãos são combinadas e são cumpridas na pessoa única de Jesus e em sua obra. Jesus é maior do que ambos, Moisés e Arão. Champlin nos diz que, acima de todos enviados por Deus, aparece o Filho, que é divino e pré-existente, que se encarnou e que, tendo sido glorificado, se tornou o nosso sumo sacerdote. Na pessoa de Cristo é que temos supremamente a mensagem de Deus. Moisés foi alguém enviado, um apóstolo que cumpriu importante tarefa. Mas Cristo é muitíssimo superior a Moisés, dotado de mensagem muito mais elevada e de comissão muito mais importante. Seria ridículo dar fixa atenção ao enviado menor e não dar ouvidos ao maior, que é Cristo, ou não dedicar a vida ao apóstolo supremo.
Encontramos aqui a única menção da palavra apóstolo no tocante a Cristo. Sumo sacerdote. O termo grego traduzido como sumo sacerdote, no versículo 1, é arquiéria. Westberg diz que Jesus não é apenas apóstolo, mas também sumo sacerdote. Moisés foi um profeta que, em algumas ocasiões, serviu como sacerdote. E aqui o autor indica o Salmo 99, versículo 6. Mas nunca foi sumo sacerdote. Esse título pertencia a seu irmão Arão. Aliás, Jesus Cristo é chamado de grande sumo sacerdote, conforme Hebreus 4,14. Como o apóstolo Jesus Cristo apresentou ou representou Deus diante dos homens, como sumo sacerdote, ele representa os homens diante de Deus do céu. A quarta palavra destacada nesse texto é casa. O termo grego traduzido como casa no versículo 2 é oiko. Essa expressão do escritor de Hebreus, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus, foi tirada da Septuaginta, do livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Texto em que Moisés foi exaltado como o único por quem Deus falava boca a boca, e não de modo indireto. A casa de Deus, como veremos no versículo 6, em que a mesma passagem é citada de novo, não deve ser entendida em sentido literal, nem mesmo no sentido de templo material. Refere-se antes ao propósito ou obra de Deus, que primeiro encontra expressão em Israel e depois na igreja. Meus irmãos, concluído o estudo do texto número 2, nós passaremos então para o estudo do texto número 3, cujo título é Advertência: não abandonem o repouso que Cristo oferece, que tratará do texto dos versículos 7 a 19 do capítulo 3 de Hebreus. O primeiro subtópico aqui é primeira parte. Meus irmãos, a exortação enérgica que o autor de Hebreus desenvolve nesse capítulo, mais especificamente no versículo 7 em diante, e que tem como base uma ilustração de dois outros textos que relatam eventos distintos em questão, ambos baseados no Salmo 95, versículos 7 a 11. Nessa epístola, esse autor menciona muitas vezes o livro de Salmos, e isso nos leva a considerar que ele tem uma predileção por esse livro do Antigo Testamento. Lembrando que esta citação de Salmos é tirada da Septuaginta, com a qual se harmoniza literalmente, com umas poucas diferenças. Nesse texto, o salmista, por sua vez, se reporta a duas experiências distintas durante a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto, movidos por incredulidade e rebeldia. A primeira advertência que Deus faz através do salmista é para alertar a Israel quanto ao perigo da murmuração, denominada pelo escritor de Hebreus como tentação ou provocação, referindo-se à murmuração de Israel no deserto de Sim, em virtude da falta de água, registradas no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7, como também no livro de Números, capítulo 20, versículos 1 a 13, lugar ao qual Moisés chamou de Massá e Meribá. A segunda advertência feita pelo salmista e retomada pelo escritor de Hebreus é em relação à incredulidade de Israel, estando já em Cades Barneia, registrada no capítulo 14 do livro de Números. E, ao meu ver, o escritor de Hebreus deposita um peso muito maior nesta segunda advertência do que na anterior. Pois no Salmo 95, o salmista apela à sua própria geração para que não caia no terrível erro da geração que pereceu no deserto. Nesse texto, o autor de Hebreus desenvolve também
um conceito singular de descanso, algo que ele entende ser a verdadeira posição da igreja em Cristo, mediante o que Cristo fez. Ele está convencido de que aqueles irmãos judeus, sob perseguição, enfrentavam um perigo seríssimo, razão pela qual devem dar atenção à advertência explícita nessa experiência de Israel, que decidiu retornar ao Egito, lugar de escravidão. Ao invés de continuar a jornada para a terra prometida, lugar de repouso, e quanto aos hebreus cristãos, esses estavam querendo voltar à prática do judaísmo, ou pelo menos tentados a isso. Portanto, podemos ter nesse salmo o início de uma associação entre o descanso prometido por Deus e o próprio lugar de descanso divino, a tenda ou tabernáculo, e mais tarde o templo. O clímax da passagem está nas palavras: "E disse, e assim jurei", versículos 10 e 11. A promessa é: não entrarão no meu descanso. O autor consegue discernir aqui uma espécie de expressão com duplo sentido. Como veremos, o descanso anunciado nesse salmo é aquele a que o autor se refere como o repouso eterno de que os cristãos vão desfrutar e que nada tem a ver com a terra prometida literal. Os que têm experimentado a redenção da cruz podem ver-se em situação semelhante. A base de toda tipologia chama-se analogia, isto é, semelhança de padrão entre o passado e o presente. Esse método de advertir os leitores é muito mais poderoso do que qualquer outro que o autor tenha empregado. O ponto central da citação fica de pronto evidente nas palavras: "Vede, irmãos". Deve-se evitar a todo custo o coração perverso da incredulidade. A palavra coração se repete nos versículos 8 e 10, nos quais é descrito como tendo sido endurecido e extraviado. Um coração assim conduz à apostasia, fazendo que a pessoa se afaste do Deus vivo. O que está em evidência nessa linguagem forte, através do verbo to apostenai, traduzido aqui por apostatar, é uma rebelião deliberada, proposital, contra a verdade e, portanto, contra Deus. O adjetivo vivo diz respeito ao caráter dinâmico de Deus, que de maneira alguma deixará passar despercebida tal ação da parte de seus filhos. O segundo subtópico desta página é a causa da rejeição de Israel. Meus irmãos, este texto busca evidenciar que os leitores devem tomar o máximo de cuidado para que não lhes suceda o mesmo que aconteceu aos peregrinos no deserto, isto é, que nenhum de vós se endureça, que propositadamente é a palavra usada na citação do versículo 8, conforme também o versículo 15. Pelo engano do pecado. Portanto, meus irmãos, fica bem claro que o fracasso dos israelitas, expresso no fato de não poder literalmente entrar na terra e no descanso, foi por causa da incredulidade. A palavra incredulidade aqui não implica tanto dúvida de ordem intelectual, quanto principalmente infidelidade deliberada. O autor da carta evidencia a perspectiva de que a incredulidade e a infidelidade são inseparáveis. A incredulidade e a infidelidade de Israel não podiam ser desculpadas porque os israelitas haviam recebido abundantes provas da realidade e do amor de Deus, conforme verificaremos no capítulo 4, versículo 2. O termo incredulidade, como aplicado aqui, nos faz entender que Israel estava duvidando da capacidade ou da vontade de Deus
em introduzi-los na terra prometida, em dar-lhes a terra prometida, colocando, portanto, em dúvida o caráter santo de Deus. Tem-se então uma dimensão da advertência do autor, tanto em relação à motivação, quanto às consequências da incredulidade, que, nesse texto, é sinônimo de afronta direta à soberania divina. Retroceder na fé para o escritor de Hebreus tem consequências imprevisíveis. Eu digo sempre que brincar de ser crente é perigoso. Sansão brincou com sua salvação. Deitado no colo de Dalila, ele desprezou o trabalhar de Deus em sua vida em troca de uns momentos de prazer. Nesse momento, ele já havia brincado muito com Deus, a ponto de quebrar ordenanças divinas quanto ao seu nazireado. Faltava quebrar somente o último dos requisitos divinos, o corte do seu cabelo. Encostando a cabeça de Sansão em seu colo, Dalila lhe disse pela primeira vez: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Respondendo Sansão, lhe disse que deveria ser que o amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos. A Bíblia relata que os príncipes, os filisteus, lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram a Sansão, amarraram as suas mãos. E aí então Dalila lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então Sansão quebrou as vergas de vimes e não era. Pela segunda vez Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim, me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse desta vez que deveria ser amarrado fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas. Desta forma, se enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou a Sansão com elas, e quando ele lhe disse que os filisteus, quando ela lhe disse que os filisteus estavam ali, Sansão fez como da primeira vez, quebrou as cordas de seus braços como um fio, e não era. Segunda vez, e vieram a terceira, e também não era. Pela quarta vez, tomou Dalila a tentá-lo sobre o mesmo assunto, buscando derrotá-lo. Você não me ama, já 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me declarou em que consiste a tua força. E a Bíblia relata que ela importunava a Sansão todos os dias com as mesmas palavras, até descobrir o seu coração. O coração de Sansão foi revelado, o seu segredo foi revelado, ou seja, nunca havia passado navalha na sua cabeça, visto ser nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. Nesse ato, Sansão revelou a sua condição espiritual, estava em pleno fracasso. Dalila, chamando o homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo, sua cabeça, e a Bíblia relata que começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E Dalila lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e a Bíblia nos revela que Sansão disse: vai ser como das outras vezes, 1, 2, 3, e já não era. E a Bíblia acrescenta as tristes palavras: porque Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e amarraram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram a Sansão com 2 cadeias de bronze, passando então Sansão a girar um moinho no cárcere. Meus irmãos, que preço alto pagou esse moço por brincar com as coisas de Deus. Custou-lhe os olhos e depois a vida. Que preço alto! Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No Antigo Testamento, muitas coisas são chamadas de santíssimas, mas no Novo Testamento, o único elemento
classificado como santíssimo é a fé. O apóstolo Judas insiste: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então é nesse sentido que o autor de Hebreus adverte aqueles irmãos para que não brincassem com a manutenção de sua fé. E com isso, creio que já abordamos, inclusive, o último subtópico, que é o processo do endurecimento. Meus irmãos, lembremos-nos do que disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 12 e versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui há um contraste entre o descuido e o fervor. Ambas são antagônicos, pelo que entendemos que a vagarosidade ou descuido ou negligência na vida cristã gera o esfriamento espiritual. E Paulo nos aconselha que o antídoto para a perda do fervor é a busca diligente do fervor. E aqui o escritor aos Hebreus está construindo o pensamento que, se o crente não nutrir devoção, sede pela vida espiritual, essa estagnação, muito provavelmente, resultará em endurecimento do seu coração. Muitos pais não perceberam, bem, mas a esquerda irmãos, tentou então destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista. Mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos então ir para o texto número 4, cujo título é Advertência, não abandonem o repouso que Cristo oferece. Texto este baseado nos versículos 1 a 11 do capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Meus irmãos, nesse texto nós temos 4 subtópicos que formam uma sequência no desenvolvimento do raciocínio a respeito do descanso prometido por Jesus ao crente. O primeiro subtópico que nós temos aqui é, segunda parte. O segundo, a ideia de repouso no Antigo Testamento. O terceiro, o que esse repouso não é. E o quarto, o que este descanso é. Eu quero ler esse texto bíblico com os irmãos, e ele diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Meus irmãos, o autor desse texto é um pastor que, com interesse, luta pelo bem-estar espiritual do seu rebanho. Ele não quer ver nenhum membro da igreja cair no mesmo pecado, isto é, a descrença que fora demonstrada pelos israelitas que morreram no deserto. O autor é um pastor, se assim podemos dizer, que cuida de cada ovelha de seu rebanho. Mas o escritor não é o único na igreja a cuidar dos membros da congregação. Ele exorta os destinatários da sua epístola a serem igualmente interessados no bem-estar dos membros. Notem, os irmãos, que ele usa o verbo na primeira pessoa do plural, temamos. Ele compartilha suas preocupações pastorais com todos os membros. Todos são responsáveis pelo bem-estar comum da igreja. Eu chamo a atenção dos irmãos para a palavra portanto. Essa palavra é muito significativa, porque ela olha para trás, para a citação e a interpretação do Salmo 95 e aponta para a frente, aos crentes que lerão a Epístola aos Hebreus. O que o escritor de Hebreus sugere quando diz aos seus leitores que eles têm a promessa de entrar no descanso de Deus? A resposta deve ser que a ideia de descanso tem um significado muito maior, porque quando a palavra descanso foi usada pela primeira vez, ela referia-se à entrada em Canaã. O conceito incluía o descanso dos israelitas da perturbação dos inimigos dos países vizinhos. Espiritualmente, refere-se à vida abençoada, que é passada em harmonia com a lei de Deus. Quando Davi falou de descanso, ele vivia em segurança em seu palácio, em Jerusalém. Para os receptores dessa epístola, o termo descanso tinha um significado diferente, um significado espiritual. Na congregação que originalmente recebeu a epístola, a possibilidade de que alguém falhasse em apropriar-se das promessas de Deus parece ter sido real. A expressão tenha falhado pode ter sido emprestada dos esportes de arena, da ideia de ser deixado para trás na corrida e assim falhar em alcançar o objetivo. Quando alguém não alcança o alvo, ele não pode dar nem mesmo a aparência de ter chegado. Aos olhos dos espectadores na arena, o participante falhou. Ele não pode receber um prêmio e, em muitos casos, perde até mesmo a simpatia do povo. Notem os irmãos que depois de comparar os israelitas que perambulavam no deserto com os destinatários de sua epístola, o escritor de Hebreus afirma confiantemente: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele não usa o termo futuro, nós entraremos. Ele diz, nós que cremos, entramos. E assim ele afirma que a promessa de Deus tornou-se realidade de acordo com o seu plano e propósito divinos. No momento, em princípio, mas não ainda em total realização, nós estamos entrando nesse descanso. Enquanto mantivermos nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12:2, nós apreciamos o descanso que Deus prometeu e, finalmente, estaremos com Ele eternamente. Esse ponto levanta as seguintes questões.
Primeira, quem entra nesse descanso? O autor é completamente específico. Nós, isto é, aqueles que creram e demonstraram fé em Cristo ao confessar seu nome, conforme Atos capítulo 4, versículo 32, capítulo 16, versículo 31, e também Romanos capítulo 10, versículo 9, como bem também 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E nós entramos porque a promessa de Deus ainda permanece. Assim como a promessa de Deus não perde a sua validade, assim também elas permanecem verdadeiras para todos que aceitam a palavra de Deus pela fé. A palavra de Deus prevalece porque Ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essas palavras não se aplicam somente à experiência de Israel no deserto, mas também lembram os leitores da epístola de que a promessa de Deus e as ameaças são igualmente válidas hoje. Na força combinada das duas passagens do Antigo Testamento, uma do Salmo 95 e uma de Gênesis 2:2, o autor conclui que somente as pessoas que creem entram no descanso de Deus. Esse descanso, com certeza, se tornou uma realidade para o crente. Os descrentes não têm acesso ao descanso que Deus fornece, pois, ao menosprezarem a palavra de Deus, eles desprezaram o privilégio de entrar em seu descanso. O que Canaã representa para nós cristãos hoje? Representa a nossa herança espiritual em Cristo. Poderemos citar, por exemplo, a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 11, 15 a 23. Infelizmente, alguns hinos e corinhos usam Canaã como um retrato do céu. Mas, uma vez que Canaã foi um lugar de batalhas e até mesmo de derrotas, não se trata de uma ilustração muito apropriada do céu. Israel teve de cruzar o rio pela fé. Isto é uma imagem do cristão ao morrer para si mesmo e para o mundo. Veja, por exemplo, a Epístola aos Romanos, capítulo 6. Mas Israel teve que entrar ou tomar posse de sua herança pela fé. Precisaram dar um passo de fé e se apropriar da promessa da mesma forma que o cristão de hoje deve fazer, conforme Josué capítulo 1, versículo 3. Considerando o contexto histórico de Israel, dá para compreender melhor uma das palavras-chave dessa sessão, que é descanso, conforme Hebreus capítulo 3, versículos 11, 18, e o capítulo 4, versículos 3 a 5, 8 a 11. O autor menciona dois tipos diferentes de descanso, encontrados na história do Antigo Testamento. O primeiro descanso é o descanso de Deus, no sétimo dia, quando ele concluiu as suas atividades criadoras, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 2. E aqui, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 4. O segundo descanso é o descanso de Israel em Canaã, conforme verificamos no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 9, bem como no livro de Josué, capítulo 21, versículos 43 a 45, e aqui em Hebreus, capítulo 3 e versículo 11. No entanto, o autor encontra nesses descansos ilustrações das experiências espirituais dos cristãos de hoje. O descanso no sétimo dia é um retrato do descanso em Cristo por meio da salvação, conforme lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 3. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A Epístola aos Hebreus explica claramente que descanso é este que Cristo oferece.
Segundo o autor, esse descanso é o cessar das lutas empreendidas pelo homem, visando a merecer a salvação. É a aceitação da obra de Cristo como alternativa única para a salvação. O descanso em Canaã retrata o descanso presente, quando tomamos posse de nossa herança em Cristo, conforme estudaremos a seguir no capítulo 4, versículos 11 a 13. O primeiro é o descanso da salvação, o segundo é o descanso da submissão. No entanto, é discutido um terceiro descanso, o descanso futuro, que todos os cristãos gozarão com Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 9. O termo usado aqui para descanso é a palavra grega sabatismos, uma observação do Shabat. E esta é a única passagem do Novo Testamento em que esse termo é usado. A entrada dos santos no céu será como participar do grande descanso sabático de Deus, depois de concluídos todos os trabalhos e batalhas. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, nós lemos: "E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, as suas obras o sigam." Assim sendo, podemos organizar esses descansos da seguinte forma: no passado, o descanso de Deus no sábado, o descanso de Israel em Canaã; no presente, o descanso da salvação, o descanso da submissão, ou seja, da vitória do crente em Cristo; e no futuro, o descanso no céu. Terminando o estudo desse texto, nós iremos então para o texto de número 5, cujo título é Estímulo. Considerem a palavra de Deus viva e eficaz. E estudaremos agora os versículos 12 e 13 do capítulo 4. No versículo 12, nós lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração." Hebreus 4 e 12. Meus irmãos, esse texto, ele retoma o fator da falta de conhecimento da palavra de Deus por parte daqueles irmãos a quem esse escritor se dirige. A preocupação dele volta-se para o despreparo dos seus leitores em relação ao manuseio das Escrituras. E nesse momento em que eles precisavam tomar posse do descanso de Deus, eles também necessitavam de um meio eficaz para alcançar esse objetivo. A promessa de descanso traz consigo uma enorme responsabilidade para o povo de Deus, que deve estar atento para não se permitir cair no mesmo exemplo de desobediência, a semelhança de Israel, por ocasião da provocação, conforme descrito no versículo 11. Somente estando alicerçados sobre a fortaleza da bendita palavra de Deus, aqueles irmãos a quem esse escritor chama de santos, eles conseguiriam vencer a turbulência pela qual eles estavam atravessando. Justamente por esse motivo, no versículo 12, o autor ele reforça a sua exortação, trazendo à memória o caráter dinâmico da palavra de Deus. E ele utiliza o termo grego logos, que nesse versículo tem o mesmo sentido de revelação. O escritor lhes relembra que não se trata de uma palavra morta ou formal, mas cheia de poder e eficácia, capaz de esquadrinhar até as profundezas da natureza humana. Ela é apta para estabelecer juízos de cunho moral e discernir os pensamentos e intenções do coração,
conforme o versículo 12, que nós já lemos. E, consequentemente, Deus percebe logo a dúvida ou o pecado, por menor que seja. Alma e corpo não podem furtar-se ao seu olhar. Frank Boyd faz uma citação muito acertada de Vincent, dizendo que, abre aspas, a palavra patentes, conforme está no versículo 13, deriva-se do vocábulo grego traquelos, que significa garganta, e cujo sentido é virar para trás a garganta, como faz o cirurgião no paciente. O animal do sacrifício tem sua garganta exposta totalmente à lâmina do cutelo. Semelhantemente, todo ser humano está totalmente descoberto diante dos olhos daquele cuja palavra é como espada cortante de 2 gumes. Vamos considerar, entretanto, que o verbo grego tetrakelismena é um perfeito passivo, particípio do verbo traquelizo ou traquelizo, que significa eu pego o pescoço, eu me exponho, dobrando-me para trás. Essa palavra tem sido interpretada de vários modos, mas o significado básico é expor-se, porque o verbo ocorre somente uma vez no Novo Testamento e o significado exato não pode ser obtido. Schemacher analisa muito bem o trabalhar da palavra de Deus em nosso ser. Ouça o que ele diz, abre aspas, nada permanece intocável pela Escritura, pois ela se dirige a todos os aspectos da vida do homem. A palavra continua a dividir a existência espiritual do homem e mesmo o seu ser físico. Todos os recessos do corpo e da alma, incluindo os pensamentos e atitudes, enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus. Enquanto os pensamentos do homem permanecem escondidos do olho examinador do seu vizinho, a palavra de Deus os descobre. A palavra de Deus é chamada de juiz dos pensamentos e intenções do homem. No Saltério, Davi diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, versículos 1 a 3. Fecha aspas. Esse mesmo comentarista, Schemacher, ele acrescenta que o Senhor, com sua palavra, expõe os motivos escondidos no coração do homem. Fecha aspas. No versículo anterior desse texto, é dito àqueles irmãos que eles deveriam se esforçar, e isto é plenamente aplicável ao nosso contexto. Mas uma boa tradução para a admoestação do versículo 11 é: sejamos diligentes. Ser diligente é o oposto de se desviar, conforme já lemos no capítulo 2, versículo 1 a 3. De que maneira somos diligentes? Atentando cuidadosamente para a palavra de Deus. Somente o crente que busca conhecer a palavra de Deus e guardá-la em seu coração será capaz de superar perseguições ou tentações que podem surgir. É a palavra de Deus que faz diferença entre uma religião teórica e uma fé verdadeira, que leva o crente a uma perfeita comunhão com Ele, resultando então numa constante experiência real e maravilhosa. Nesse texto temos um subtópico que diz: Deus nos contempla, que trata de analisar o versículo 13 desse versículo, estando contudo totalmente atrelado ao versículo 12. Aqui constatamos que as desculpas que usamos para encobrir os nossos erros são plenamente conhecidas por Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 14. O autor da epístola procurou impregnar na mente dos seus leitores
O fato de que as suas desculpas para não prosseguirem no caminho da fé não tinham justificativa alguma diante de Deus. É que Deus não nos julga pelas nossas desculpas, mas sim pelos nossos motivos. Bacon faz uma consideração muito acertada desse versículo que eu gostaria de referenciar aqui. Ele nos diz que é evidente que Deus vê o coração, mas nem sempre nós mesmos sabemos o que há em nosso ser interior. Segundo se pode constatar em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Deus usa a palavra para nos levar a enxergar o pecado e a incredulidade do nosso coração. A palavra revela nosso coração. Em seguida, se confiarmos em Deus, a palavra capacita nosso coração a obedecer a Deus e apropriar-se de suas promessas, conforme o mesmo raciocínio que o escritor vinha traçando no começo anterior. Por isso, todo cristão deve esforçar-se com diligência para ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer. Na palavra vemos Deus e também descobrimos como Ele nos vê. Essa experiência nos permite ser honestos com Deus, confiar em Sua vontade e obedecer a Ele. Tudo isso é possível em função da obra consumada de Jesus Cristo. Temos acesso ao seu descanso, crendo em Sua palavra e obedecendo à Sua vontade. Podemos fazer isso ao ouvir Sua palavra, compreendê-la, crer nela e lhe obedecer. Esse é o único modo de nos apropriarmos de nossa herança em Cristo. Fecha aspas. Kistemaker, mais uma vez, é muito preciso quando ele se expressa da seguinte maneira, abre aspas, a ênfase em capítulo 14, versículos 12 e 13, muda da palavra de Deus para o próprio Deus. Se a palavra de Deus descobre tudo, então se segue que o próprio Deus está totalmente ciente de todas as coisas. É, portanto, impossível para o homem esconder seus motivos pecaminosos nos cantos escuros do seu coração. Deus sabe, Ele vê tudo, mesmo a escuridão é como a luz para Ele, conforme o Salmo 139, versículo 12. Além disso, o passado, o presente e o futuro são como uma só coisa para Deus. Estamos ligados ao tempo e ao espaço. Deus habita na eternidade e transcende a tudo que Ele fez em sua grande criação. Ele criou as magnificentes constelações no espaço e colocou as estrelas em seu lugar. Ele também criou a pequenina aranha, que rapidamente forma sua teia. Se então seu olho está no pardal, não sabe ele das intenções escondidas do homem? Antes que abramos nossa boca para falar, Deus já sabe. Se nós permanecemos em silêncio, Ele discerne. Nenhuma criatura está escondida da vista de Deus, porque com Deus tudo está na luz, não há trevas. O homem, a coroa da criação de Deus, foi inventado para andar nesta luz, para que pudesse ver claramente. Bem, meus amados irmãos, o texto realmente é glorioso e a ele cabe muitas considerações, mas nós precisamos ir para a lição 6. Mas antes, nós faremos um breve intervalo para os irmãos tomarem uma água, um café, e em seguida nós retomaremos.